Estou iniciando o programa Saúde e Bem-Estar aqui no Instituto de Neuropsiquiatria. Doutora, eu sempre te agradeço por aceitar o nosso convite de estar aqui contribuindo, com informações tão relevantes para a nossa sociedade. E o assunto de hoje é adição, vícios e dependência. Fala pra gente, doutora, o que é adição? Porque a gente sempre lembra adição é um termo genérico, né? Eu não estou falando de somar. Adição é vício, né? Então é eu estar viciada. Ou seja, e viciada significa eu perdi o controle sobre aquele comportamento. Então eu não consigo mais refrear, eu não consigo mais limitar, eu não consigo definir, restringir, definir horários. O que define aqui é a perda de controle. Então é alguma coisa que se tornou maior, é alguma coisa que me consome muito tempo, que me consome muito dinheiro, que faz com que eu não consiga trabalhar tão bem como eu trabalhava antes, não consigo mais exercer as minhas funções na minha família, na sociedade, os meus hobbies, porque aquele comportamento está tomando conta de tudo que eu antes fazia. Aquele comportamento ele se expandiu e ele passa a ser um elemento não só importante na minha vida, mas é um elemento corrosivo, que corrói os outros aspectos e as minhas outras funções. Então eu posso ter adição, geralmente a gente pensa em substâncias químicas, então adição a cocaína, crack, álcool, mas também tabaco, mas também alucinógenos, maconha. Mas eu queria falar de uma coisa mais ampla, assim, eu posso ter uma adição a jogo na internet, uso patológico da internet, filmes pornográficos, material pornográfico, consumo de material pornográfico, colecionar coisas, né, o termo em inglês hoarding, né, eu ficar juntando coisas, juntar e é uma loucura. Mas também outros tipos de jogos, né? Jogo de cassino, de baralho, mas também mesmo a adição ao sexo, né? O consumo do sexo. Então, o que todos esses comportamentos têm em comum é isso que eu falei, é que não é mais uma coisa só associada ao prazer que pode até me dar o prazer naquele momento, mas é uma escravidão. E como lidar com essa escravidão, doutora? Então, a primeira coisa é eu reconhecer que um comportamento se tornou uma escravidão. Isso é difícil. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, os jovens usando internet. Então, eles passam a noite inteira, trocam o dia pela noite, dormem o dia inteiro e fica a noite usando a internet. Então, a pessoa se adequa a fazer isso e a vida dele, para ele, daquele jeito, tá bom. E como é que você vai fazer esse jovem parar para pensar que, se ele continuar assim, ele decai nos estudos, ele decai na sua vida profissional, ele não tem perspectiva profissional, mas também social, familiar, o convívio com a família, hobbies, esportes, né? E que aquilo ali já está sendo corrosivo. Como é que você vai convencer o adolescente disso? Quem tem filho adolescente sabe como é que é, né? Ou a adição, todas essas outras coisas que eu falei, jogo, sexo, né? Essa coisa de sexo é um sexo mas que também está muito, muito, muito comum, ainda mais agora com esses aplicativos. Então você se encontra com alguém, você entra ali no aplicativo, quem está na região próxima, o que você quer, e você se encontra. Então é um sexo anônimo, é um sexo desvencilhado de qualquer vínculo afetivo ou mesmo social, não tem vínculo nenhum, né? E tudo bem, eu posso até falar, eu já fiz isso uma vez. Você não é viciada, mas a pessoa, o vício, ele consiste, não, eu faço isso todo dia à tarde, eu tenho que ter um encontro com alguém e tal. E isso não é uma coisa que, vamos dizer assim, eu sou feliz, isso é muito bom. Na realidade, aí são as camadas mais profundas da nossa psique. São estratégias de fuga da nossa angústia existencial, do nosso sofrimento existencial, da questão de eu não encontrar um sentido na minha vida. Eu tento então me distrair, eu tento fugir disso, eu não quero me questionar,
o sentido da minha vida. Eu quero tocar daqui para frente. E pelo menos eu tendo algumas distrações, alguns momentos de prazer fugaz, eu me distraio. Isso é uma coisa que no fundo todo mundo faz. Se eu assisto uma novela, se eu leio um livro, se eu vou para o cinema, se eu faço uma comida gostosa, também são estratégias de distração e de eu fugir, de eu não ter que parar para pensar no meu conflito, no meu drama existencial, que já é uma coisa muito mais até mesmo espiritual, né? Enfrentar isso, me defrontar com o meu vazio existencial e procurar resolvê-lo, ir a fundo e procurar uma solução para isso. Isso é um caminho espiritual. Mas a gente não está muito afim disso. A gente quer tocar e aí a gente vai se distraindo. Mas uma coisa é eu fazer um churrasquinho com os amigos, é eu usar algumas coisas para dar uma aliviada. A outra coisa é eu ter um comportamento que é fixo, que é repetitivo, que toma demasiado tempo e do qual eu não consigo mais me desvencilhar. Ele tomou conta do meu poder de autodeterminação. Se tornou um vício. É. E aí, o que fazer quando chega nesse ponto? Então, o que fazer, a primeira coisa é a gente tentar reconhecer, né? Você me fez a pergunta, eu acabei. Então, o primeiro fato é eu reconhecer que aquilo é um vício, porque na maioria das vezes eu vou estar dizendo que não é, porque eu vou dizer, não, é o meu jeito de ser, eu coleciono as coisas, ou eu jogo, ou eu faço sexo, ou eu assisto ali meu filme pornô. A gente meio que se adapta com as nossas loucuras, né? O psiquiatra entra quando você não consegue mais colocar a sujeira debaixo do tapete. Enquanto você põe a sujeira debaixo do tapete, nós somos todos normais. Se você for tirar o tapete de cada um, você vai ver que está cheio de coisa. Mas quando você não consegue mais esconder isso, aí é que entra o psiquiatra. Então é você tentar... E quando que você não consegue mais esconder? Quando os prejuízos se tornam muito evidentes. Então, você não participa mais de vida familiar, você está gastando uma fortuna, você perdeu o emprego e por aí afora. Então são esses prejuízos que vão se tornando evidentes e aí você acaba procurando uma ajuda. A ajuda, ela é com a medicação, dependendo dos sintomas que você tenha, se você está ansioso, se você está deprimido, se você está angustiado, se você está até com ideação suicida. Então existem medicamentos. Por que os medicamentos são bons? Porque eles atuam rapidamente. Então eles tiram mas eles são ali só o pico do iceberg. Né? Mas pelo menos aquele pico do iceberg ele resolve ali naquele momento. Tá. Então a pessoa está mais calma, está um pouco mais controlada. Então agora vamos ver um pouco mais a fundo o problema, do que se trata. Então aí é que entra eu tentar entender o que é que te levou a entrar nesse vício e o que é que alimenta esse vício. Né? Então, por exemplo, se o seu vício é o sexo casual, né? São esses aplicativos e tal. Bem, então eu preciso te conhecer qual que é a sua orientação sexual, quais são os seus vínculos familiares, qual é a sua profissão. Será que essa estratégia que você usa é uma estratégia bacana? Que riscos ela contém? Né? Quais são os riscos aos quais você está se expondo por causa disso? Qual que é o tempo que você está gastando com isso? Por que você está fazendo isso? Como é que você queria planejar sua vida de outra forma? Então aí entra toda a questão psicológica, que é então muito individualizada, né? Que vai envolver os seus traumas, os seus complexos, tudo que você está tentando mascarar, esconder e compensar através desse comportamento. Porque são comportamentos compensatórios, só que são compensações disfuncionais, que depois vão levar a um segundo, terceiro, quarto problema, além daquele que você já tinha e que ela não resolveu. Ou seja, uma falta de compensação, eu concluo assim, né? Doutora, e o que acontece no cérebro de uma pessoa com adição? Então, o cérebro, ele tem um circuito, uma rede de neurônios, porque o cérebro ele trabalha sempre em circuitos, assim. Então, circuitos tem uma estrutura aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e elas são todas conectadas, mandando uma informação para outra quando é para realizar uma determinada função ou quando acontece uma determinada coisa. Quando eu tenho uma recompensa inesperada, que eu não calculava, eu tenho um disparo fásico de dopamina. Então, eu tenho um disparo tônico, tenho uma estrutura, a área tegmental ventral está sempre liberando um pouquinho de dopamina para me manter acordada, motivada, tranquila. Mas quando acontece uma coisa muito boa, eu tenho um disparo fásico. Esse disparo fásico, que é uma quantidade muito alta, ela vai atuar
sobre uma área que é o núcleus accumbens, que vai mostrar que aquilo que aconteceu não foi uma coisa normal. Olha, chama atenção, grava, memoriza isso. E eu formo uma memória muito forte daquele evento e tenho muito prazer, um pico de prazer e vamos dizer, e um pico de memória com aquilo ali que aconteceu. E é claro que então o meu organismo, biologicamente falando, ele quer o quê? Ele quer reviver esse momento. Então toda vez que eu me encontrar com alguma coisa que me faça lembrar daquilo, por exemplo, esse prazer foi como com o uso da cocaína que foi naquela festa da fulana de tal. Foi muito bom. Mesmo que eu sei que está errado, que não foi certo, eu sei de tudo isso, mas quando eu me deparar, quando eu me encontrar com aquela mulher de novo, a vontade que eu vou ter vai ser muito grande, porque essa dopamina vai disparar de novo e vai me pedir, eu vou ter uma área no meu cérebro, um circuito que vai estar dizendo, eu quero viver isso de novo, porque foi muito bom. E aí vem a fissura, o desejo de usar isso de novo. Então isso vem no jogo, eu estou jogando, né? E aquela adrenalina que eu tenho, né, naquele momento que eu jogo, aquilo tudo lá, aquilo cria uma memória muito forte. Então, a adição, ela é, além de todo esse componente psicológico, biográfico, até mesmo espiritual, quer dizer, é o vazio existencial que eu estou tentando encobrir, tal, mas ela tem, uma vez eu tendo experimentado aquela situação de prazer, aquilo fica gravado no meu cérebro, então por isso que a gente entende também como uma doença, porque a própria experiência em si modificou os circuitos no meu cérebro, que agora respondem a esse estímulo de uma outra forma e perpetuam a situação, tendem a perpetuar a situação, de forma a prejudicar o meu autocontrole, a prejudicar o controle desse impulso que eu tenho de usar essa droga ou repetir esse comportamento. Doutora, o assunto está muito interessante, mas a gente vai para o nosso intervalo. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, falando sobre adição, vícios e dependências. Doutora, como lidar com uma pessoa que tenha a adição? Primeiro é você reconhecer, você suspeitar que um determinado comportamento já está ficando demais. Tem coisas que eu posso até suspeitar com certa facilidade, porque é um comportamento que eu vejo que meu filho fica acordado a noite inteira jogando na internet, ou usando a internet, mas tem coisas que eu não vou ver, por exemplo, eu não estou vendo que a pessoa está usando material pornográfico, porque ele tá ali, está trancado no quarto dele, ou está no escritório, home office, eu estou achando que está trabalhando, então tem muita coisa que é escondido, né? Mesma coisa usar a cocaína, eu também não vejo que ele está usando a cocaína, mas o que a gente percebe são mudanças de comportamento, principalmente a pessoa se desvencilhando de coisas que fazia antes. Então eu vejo que o adolescente teve uma queda no desempenho, que ele está sempre com sono, que ele está faltando à escola, que ele não está mais indo os hobbies, o esporte, as coisas que ele fazia não está fazendo mais. Né? Eu vejo que o meu marido também, ele sai à noite, são várias pistas que vão me mostrando, mas está saindo no meio da noite para fazer o quê? Como assim saindo no meio da noite? Tem esse cheque aqui, gastos, né? Gastos que que permanecem meio que sem explicação. Então eu vou vendo principalmente por mudanças de comportamento. Lidar primeiro eu preciso confrontar a pessoa com isso, né? Não é confrontar, mas é perguntar e conversar. O que é dificílimo, porque a pessoa vai negar, ou ela vai dizer que aquilo não é problema nenhum. Então já começa a enorme dificuldade que é você conseguir levar para um profissional de saúde
para que ele aborde a situação. Às vezes a gente até fala assim, não, então não conversa você que é mãe a gente não vai escutar, esposa a gente também não vai escutar. Então vê se tem um amigo, uma pessoa que ele respeite, uma pessoa que seja mais velha, que ele tenha já uma relação de respeito, de confiança, de admiração, e traz essa pessoa para conversar com ele, né, e para confrontar, porque não tem outra forma, você tem que fazer isso. E aí você precisa entender que essa pessoa não vai melhorar apenas com críticas e ameaças, né? Você vai precisar dar um apoio e principalmente oferecer uma outra perspectiva de reconstrução, de redirecionamento. Então o redirecionamento ele envolve eu tentar entender o que é que me faz entrar nesse vício, qual que é o meu vazio, qual que é o meu buraco, e ver outras formas de preencher esse buraco existencial. Isso é uma redefinição, às vezes, uma redefinição profissional, uma redefinição filosófica, espiritual, religiosa, porque eu me habituei para sobreviver a ter esse comportamento, eu sobrevivo com isso. Esse é um pilar. Se você tira esse comportamento de mim, se eu parar de assistir meus filmes pornográficos, se eu parar de ter ali o meu sexo casual que eu faço todo dia à tarde, final da tarde com desconhecidos, ou se eu parar de usar minha cocaína, eu não vou mais conseguir dar conta de toda essa tralha que eu tenho que dar. É família, é filho, é a minha mãe, é meu pai, é a avó, é o tio, é dívida, é a empresa. Então, só que aí em algum momento eu preciso entender que esse vício ele não está me ajudando a dar conta de tudo isso. Na realidade, ele é uma compensação temporária, transitória, cada vez menos eficiente e que está me tirando de tudo isso. Então, em algum momento eu preciso me confrontar com esse vazio, com esse buraco, com esses problemas, com essas minhas frustrações e desenvolver outras formas para lidar com elas. Sejam outras estratégias compensatórias, outras atividades que vão me dar prazer, outras atividades que vão preencher a minha vida com um sentido, uma razão de ser, eu achar que isso daqui tá, então vale a pena eu estar vivo para estar fazendo isso daqui, eu não tô apenas empurrando a minha existência com a barriga. Doutora, já ouvi relatos de pessoas que eram dependentes do tabaco e ela chegou até a comentar que o uso do cigarro era, se tirasse o cigarro dela, tiraria todo o prazer de viver da pessoa. Como que a pessoa chega a um ponto desse, de achar que a alegria dela, a felicidade é o cigarro? Então, é uma pessoa que está com uma vida muito ruim, né? Para chegar a essa conclusão. É uma pessoa que está muito ruim, que está aguentando muita coisa, que está sofrendo muito e que só está vendo o cigarro está sendo o único ponto de alívio. Então essa pessoa, eu preciso conhecê-la e ver como é que está. Ela é casada, ela é solteira, ela é sozinha, ela tem filhos, qual que é a profissão dela, ela está com uma vida muito ruim. Uma pessoa que está muito infeliz. E está precisando de ajuda, né, doutora? E outra situação também que você falando das pessoas viciadas na internet, hoje a gente vê que o uso de redes sociais se tornou, assim, uma coisa bem preocupante, porque a gente vê casos assim, né, próximos da gente, que a pessoa fica o dia inteiro no Facebook, no Instagram. Sim. E isso é uma coisa que precisa ser revista, eu penso, né? Sim. Sim, porque é uma forma de socialização que também é... Não que eu não fique, eu também uso o Facebook e tal. Eu também já tive momentos onde eu achei dias que eu achei que eu estava até usando demais. Tem um momento que a gente precisa refletir sobre isso, porque no fundo é uma forma de socialização muito superficial. Uma fuga. É uma fuga. Você também, na realidade, você não fica sabendo nada sobre aquela pessoa, porque a gente só posta quando está tudo bem, né? O que realmente acontece. Eu estava até lendo alguma coisa dizendo, não, a vida acontece quando você para de postar. Quando você não está postando, aí é que realmente coisas estão acontecendo na sua vida, né? O Facebook eu ainda vejo, eu tenho grupos, às vezes tem coisas sobre antiguidade, sobre arte, tem assim, conhecimentos gerais que às vezes são notícias interessantes. Agora, por exemplo, o Instagram eu acho muito pior. O Instagram ele é só autopropaganda, né? É só marketing de você mesmo ou da sua empresa, né? Que eu também uso, né? Então eu também não estou sendo superior, eu estou dentro dessa panela. Eu tenho a minha secretária que cuida ali do meu Instagram. O Instagram eu entro muito pouco, mas... Você usa por quê? Porque faz parte do sistema, você está ali dentro, você precisa mostrar que a tua empresa existe, ferramentas, né? São ferramentas, mas assim,
O que isso causa exagero, psicologicamente, né, nas pessoas precisa realmente ser discutido e revisto, e pode causar sim uma dependência. Agora, a questão é sempre assim, quais são as alternativas? Então a pessoa que fica o dia inteiro no Facebook é justamente porque a vida dela não está bem, a vida dela está muito ruim. Né? Os vínculos sociais, afetivos, familiares, a profissão. E aí o Facebook ele é como um entorpecente, é como se fosse você tá numa sala de cinema, né? Você está vendo um filme, você tá fora, você está saindo da realidade. Antes a gente assistia a novela das 6, das 7, das 8 e das 10. Então a pessoa começava a ir assistindo todas as novelas. No fundo é a mesma coisa, porque a novela te trazia aquelas atrizes bonitas, e era outro drama, outro conflito. São mecanismos para você esquecer aquilo que acontece na sua vida. Quando você lê um romance, na realidade você também está fazendo a mesma coisa, né? Então parece que o ser humano precisa um pouco dessas fugas mesmo, né? E um pouco disso, agora o problema é sempre estar na quantidade, o tempo que isso te toma, o tempo que isso ocupa, e o tanto que você foge de uma real confrontação com o seu vazio existencial e com a falta de sentido que você está enxergando. Eu estou enxergando o buraco. Então vamos abrir esse buraco, vamos enxergar e vamos ver, vamos até o fundo desse buraco, para ver o que dá depois para fazer com ele, para preencher. Esse é o caminho espiritual. E quando se fala de caminho espiritual, independente da religião, da religião, todas da crença. Quando você fala desses caminhos, eu escuto às vezes diferentes religiões, no hinduísmo, no islamismo, no budismo, no cristianismo, os grandes santos das mais diferentes religiões, eles fizeram coisas no fundo muito parecidas. Muito parecidas. E é verdade, e isso ajuda a pessoa, né, a ela enfrentar essas crises existenciais, né, doutora? Então, eu penso assim que seria uma forma de amenizar, né, essas fugas. Porque não é assim, na realidade, então, como eu falei, o psiquiatra entra quando você não consegue mais empurrar a sujeira por debaixo do tapete. Fuga todo mundo tem, mecanismos de distração, de compensação todo mundo tem. Eu saio e compro 5 sapatos que eu não precisaria ter comprado, o outro vai lá e compra um monte de batom, um monte de bijuteria, o outro saiu lá com uma menina lá num bordel que ele também não precisava, o outro bebeu, o outro usou cocaína. Então a gente precisa fazer essa investigação e descobrir a raiz disso, porque um pouco todo mundo faz. Eu não estou me colocando como alguém que está acima do bem e do mal. A diferença aqui é quando o psiquiatra entra, é quando aquilo se torna assim, muito evidente e muito disfuncional, está prejudicando demais. Agora, mesmo quando não é tão disfuncional assim, por exemplo, eu assisto meu filme pornô toda noite, das 8 às 9 da noite eu consumo material pornográfico, e ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém vê, depois eu vou trabalhar, eu tenho a minha esposa, eu estou ali tudo de boa e tal. Mas eu precisaria, no fundo, me perguntar um pouco, por que eu estou fazendo isso? Porque isso também é uma fuga, e isso tá revelando um lado muito triste da minha existência. Eu poderia parar para pensar e fazer um pouco essa análise, né? Mesmo quando as coisas não fugiram tanto ainda de uma trilha que a sociedade me coloca para caminhar, mas eu poderia me perguntar, porque é a minha existência. É verdade. Doutora, nós estamos já caminhando para o final do programa. Deixa um relato final sobre esse tema. O relato final é que o nosso cérebro é montado para deixar a gente adito. Então a gente precisa pensar nisso também. A gente gosta de prazer, o nosso cérebro é montado para isso, para responder ao prazer e para buscar a repetição do momento prazeroso. Então a gente vicia mesmo. A gente tem um sistema, o nosso hardware, o nosso computador, ele é montado para nos deixar querendo repetir situações prazerosas. Então você fala, poxa vida, meu Deus, mas como é que o senhor foi fazer isso, né? E aí é o momento onde eu tento equilibrar uma coisa com a outra. Eu tento procurar situações prazerosas que sejam menos perigosas, menos corrosivas, né? Por exemplo, uma situação prazerosa pode ser a oração,
pode ser o êxtase religioso, a meditação. Você vai falar, nossa, que estranho, sim, né? Mas são poucos os que viveram isso. O prazer pode estar num encontro com amigos, numa situação familiar, numa situação com os meus filhos, numa brincadeira com os filhos. Então eu tenho várias formas de repetir esse prazer. Talvez o nosso cérebro tenha sido feito para isso também, para nos deixar juntos, né? E para nos dar motivação para construir coisas, para fazer coisas boas. O trabalho pode também me dar muito prazer, a arte pode me dar muito prazer, o esporte pode me dar muito prazer, a música, mas eu posso ter também esses outros estímulos que são extremamente prazerosos, mas que depois eles me levam para o buraco, como por exemplo a cocaína. Né? Então eu acho que a palavra final é a gente tentar cada um para si fazer uma análise da sua vida, de como ele quer definir a sua vida, a sua existência, o que ele quer deixar de herança na mente das outras pessoas, na recordação das outras pessoas, o que ele quer para si, não é? É verdade. E quais são os comportamentos que ele está tendo, se aquilo está valendo a pena ou não, se aquilo já está saindo dos limites, se aquilo está tomando conta da vida dele ou não. Tá certo. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do tema e até o nosso próximo encontro.